Imagine acordar numa terça-feira absolutamente comum. O despertador toca no mesmo horário de sempre. A luz que entra pela janela tem o mesmo tom pálido de outras manhãs. O café parece ter exatamente o mesmo gosto. Você sai de casa, cruza as mesmas pessoas, enfrenta o mesmo trânsito, ouve as mesmas reclamações no trabalho. Nada chama atenção, exceto uma sensação estranha, quase imperceptível, de que você já viveu tudo aquilo antes. Não como um déjà vu isolado, mas como se o dia inteiro fosse uma cópia fiel de outro dia que você não consegue localizar na memória. É a partir dessa sensação incômoda que surge a hipótese do tempo em blocos, menos a ideia de que o tempo não flui de forma contínua como sempre nos ensinaram, mas é dividido em segmentos fechados que se repetem, se reciclam ou se reorganizam sem que percebamos. Segundo essa hipótese, o tempo não é uma linha reta que avança do passado ao futuro, mas uma espécie de mosaico composto por blocos de duração variável. Cada bloco conteria um conjunto completo de eventos: manhã, tarde, noite, decisões, diálogos, acidentes, encontros. Quando um bloco termina, outro começa. Mas em certas circunstâncias, esses blocos não avançariam para algo novo. Eles simplesmente se repetiriam, não como uma repetição perfeita, visível e consciente, mas como uma repetição funcional, em que pequenas variações ocorrem enquanto a estrutura geral permanece a mesma. Para quem vive dentro do bloco, tudo parece normal. Para quem começa a notar padrões demais, algo parece profundamente errado. Essa ideia não surgiu do nada. Ela aparece em fragmentos na filosofia antiga, em interpretações modernas da física teórica e principalmente em relatos pessoais difíceis de explicar. Pessoas que juram ter vivido o mesmo dia mais de uma vez, não como lembrança vaga, mas com a certeza desconfortável de saber o que vai acontecer minutos antes de acontecer. Não se trata apenas de prever um telefonema ou antecipar uma frase. Alguns relatos falam de sequências inteiras. Saber que um objeto vai cair, que alguém vai entrar pela porta, que uma discussão específica vai começar exatamente às 15h17. Quando questionadas, essas pessoas não conseguem explicar. Como sabem menos, apenas sabem. A física tradicional descreve o tempo como uma dimensão contínua, inseparável do espaço, mas teorias mais recentes, especialmente aquelas ligadas à gravidade quântica, sugerem algo diferente. Em certos modelos, o tempo não seria fundamental, mas emergent, ou seja, ele não existiria como algo fluido por si só, mas surgiria da organização de eventos discretos, quase como quadros de um filme. Se esse for o caso, a ideia de blocos temporais deixa de parecer absurda. Um filme não flui de verdade. Ele apenas projeta imagens estáticas em alta velocidade. E, se alguém trocasse os rolos sem avisar, o público talvez nem percebesse que está assistindo a mesma sequência outra vez. Dentro da hipótese do tempo em blocos, os dias que se repetem não seriam falhas óbvias na realidade, mas ajustes silenciosos. Blocos seriam reutilizados porque algo saiu errado, porque um resultado específico precisa ser alcançado, ou simplesmente porque o sistema que organiza a realidade opera por economia. Repetir um bloco pronto exigiria menos custo do que criar um novo. Nesse cenário, nossa percepção de avanço seria apenas uma ilusão mantida pela memória, menos ou, mais precisamente, pela edição da memória. Aqui entra um ponto perturbador. Para que um bloco de tempo se repita sem que percebamos, algo precisa acontecer com nossas lembranças. Não necessariamente um apagamento total, mas um ajuste fino. Lembranças redundantes seriam suavizadas, sobrepostas ou descartadas como sonhos, lapsos de atenção ou simples coincidências. É por isso que muitas pessoas descrevem esses episódios como sensações estranhas, em vez de certezas absolutas. A memória funciona como uma camada de amortecimento entre a consciência e a estrutura real do tempo. Curiosamente, existem relatos de falhas nesse amortecimento. Pessoas que acordam com uma angústia sem motivo, como se algo importante tivesse acontecido e sido perdido. Pessoas que evitam uma rua, um encontro ou uma decisão sem saber explicar por que menos. Apenas sentem que aquilo não termina bem. Dentro da hipótese, essas seriam cicatrizes deixadas por blocos anteriores, vestígios de experiências vividas em repetições que não deveriam ser lembradas. Há também os chamados dias presos. São relatos de pessoas que juram ter vivido um período curto menos algumas horas, ou um único dia, menos repetidas vezes, sempre com pequenas variações. Diferente de histórias ficcionais, nessas narrativas não há grandes tentativas de mudar o curso dos eventos. O mais comum é o cansaço psicológico, uma sensação de desgaste que não combina com a passagem normal do tempo, como se a mente estivesse acumulando experiências sem que o calendário avance. Alguns teóricos mais ousados sugerem que esses blocos não se repetem para todos ao mesmo tempo. Ou seja, enquanto uma pessoa pode estar presa num bloco específico,
outra pode estar avançando normalmente. Isso explicaria por que certas experiências parecem profundamente pessoais e impossíveis de comprovar. O tempo, nesse modelo, não seria sincronizado de forma perfeita entre todas as consciências. Cada indivíduo estaria ligeiramente desalinhado, vivendo blocos que se encaixam apenas de maneira aproximada. Isso leva a uma questão inquietante. E se você já viveu este dia antes? Não ontem, não na semana passada, mas numa repetição silenciosa que foi reiniciada sem aviso. E se decisões que você considera espontâneas já foram tomadas antes, com resultados que não deram certo? A repetição não seria uma chance de aprendizado consciente, mas uma correção automática do sistema. Você muda, não porque lembra, mas porque algo em você foi ajustado. Dentro dessa lógica, o livre-arbítrio não desaparece completamente, mas se torna limitado. Você ainda escolhe, mas dentro das possibilidades permitidas pelo bloco. Se uma escolha leva a um resultado indesejado, o bloco pode ser descartado e reiniciado com pequenas variações, até que um caminho aceitável seja alcançado. O que chamamos de vida normal seria apenas a versão final, a que passou por todos os filtros invisíveis. Alguns defensores da hipótese apontam para padrões curiosos no cotidiano. Dias em que tudo parece travado, repetitivo, mecânico, conversas que soam recicladas, notícias que parecem cópias mal disfarçadas de outras semanas, eventos que se repetem com personagens diferentes. Nada disso prova coisa alguma, mas cria um clima de estranheza difícil de ignorar, como se a realidade estivesse economizando criatividade. Há ainda um aspecto mais profundo e perturbador: o cansaço existencial. Pessoas que se sentem exaustas da vida sem uma razão proporcional à sua idade ou experiências, como se já tivessem vivido demais. Dentro da hipótese do tempo em blocos, isso poderia ser interpretado como fadiga acumulada de múltiplas repetições. A consciência carrega o peso de ciclos que a memória consciente não registra. Críticos, claro, apontam explicações psicológicas: rotina, estresse, ansiedade, padrões cognitivos, e essas explicações fazem sentido. Mas a força dessa hipótese não está em substituir a ciência, e sim em explorar as zonas cinzentas, onde a experiência humana não se encaixa perfeitamente nos modelos atuais. A pergunta central não é isso. É verdade? Mas e se fosse? O que mudaria na forma como entendemos nossas escolhas, nossos arrependimentos, nossas intuições? Se o tempo realmente funcionasse em blocos, talvez a sensação de estar atrasado, perdido ou fora de lugar tivesse um significado diferente. Talvez não fosse falha pessoal, mas desalinhamento temporal. Talvez algumas pessoas estejam sempre adiantadas, enquanto outras estão presas em reciclagens invisíveis. Talvez o progresso não seja coletivo, mas seletivo. No fim, a hipótese do tempo em blocos não oferece conforto. Ela não promete finais felizes nem controle consciente sobre a repetição. Pelo contrário, ela sugere que estamos inseridos num sistema que opera em níveis muito acima da nossa percepção. Um sistema que pode repetir dias, apagar lembranças e ajustar trajetórias sem pedir permissão. E a parte mais inquietante é esta: se hoje for apenas mais um bloco, você nunca saberá quantas vezes ele já aconteceu.